Bebê. Vamos ver se agora conecta. Ah, muito bem! Agora dá certinho. Oi, Gu. Não tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo? O seu áudio não tá saindo mesmo. Vixe, vixe. Hum. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Meu áudio tá indo? Gu, e se você tirar o fone, não melhora? Oi, Porque eu ouvi um tô te barulho ouvindo aí. agora. Agora eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Ah, agora eu tô te ouvindo, mas bem baixinho. Bem baixinho? Bem baixinho. Bem baixinho. Alô, tá me ouvindo agora? Ou não? Muito baixinho. Deixa eu só tentar. Sem fone, você tá me ouvindo? Alô, O tá muito baixo. tá. Eu vou ter que, infelizmente, pessoal, vou ter que sair rapidinho. Vou fazer uma troca aqui do fone. Volto em 30 segundos. Você tá falando bem perto do microfone? Na verdade, agora eu desconectei porque tá tendo um problema. Agora tá com o microfone. Você não deve estar me Acho que ouvindo, agora tá? deu, ó. O pessoal tá falando que agora os dois estão bons. Agora está ótimo. Tá, ótimo. Então tá bom. Muito bem. Obrigada, pessoal, pelo Pronto. feedback. Espero que continue dando certo. Aqui o Leonardo falou que está ouvindo bem. Eu também estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Então vamos firmes na nossa Eu, primeira eu ainda tô live. te ouvindo bem baixinho, mas eu acho que vai dar. Então tá bom. Tá joia. Tava te ouvindo, Bia. Muito bem. Pode Eu estava terminar. falando aqui com o pessoal, antes de você entrar, dos apelos que a gente tem feito, né, a nível nacional e acho que órgãos internacionais também, como a OMS, para evitar o atraso vacinal, porque está todo mundo com medo da pandemia, evitando de sair com as crianças. E, em Uhum. decorrência disso, os calendários estão ficando muito atrasados, né, Sim, Gustavo? sim, sim. E aí isso tem sido um problema grande. A, a, Mas eu já dei esse recado aí, tá passado o recado, e eu queria me apresentar, porque acho que tem gente nova aqui. Então, sim. meu nome é Beatriz, eu sou pediatra, eu sou intensivista e eu trabalho com consultório de pediatria geral. Tenho feito essas lives aqui todas as quartas-feiras, às 19 horas, sempre com algum convidado especialista na área. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Gustavo. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal também, Gustavo. Muito obrigado, doutora Beatriz, mais conhecida como Bia. Eu acho que os anos de amizade me permitem te chamar de Bia, né? Então o pessoal não vai estranhar, né? Desde o início da faculdade, não vou falar aqui quando que foi o ano para não entregar a nossa idade, né? Somos Por muito jovens. favor. Sou médico de família, para quem não me conhece, depois me especializei em geriatria. Atualmente atendo na geriatria, mas né, atuo na clínica Auge com a questão das vacinas, né? Então, não somente com os pacientes, mas toda a equipe de médicos e enfermagem atua na questão da consultoria sobre as vacinas, desde as crianças, passando pelos adultos e idosos. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui, especificamente sobre a questão da vacinação infantil, né? Tentando contribuir para esse tema muito relevante, né, hoje em dia. E só pegando um gancho no que você comentou agora há pouco, né, a própria Sociedade Brasileira de Imunização lançou recentemente uma campanha falando sobre essa questão do atraso vacinal, né? Nessa época de pandemia, o receio de fazer vacinas, né, pode ser, às vezes, maléfico, né, em razão do atraso vacinal, então com medo de contrair
a Covid-19, de repente, às vezes fica exposto, né, a criança, principalmente, a outras doenças que podem ser tão ruins ou mais, né, do que a própria Covid-19. Mas então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né, que é bem importante, relevante para todos. Muito bem. Eu queria que o Gustavo comentasse um pouquinho para a gente, porque ele né, consultor para vacinas lá da Clínica Auge, então ele sabe também muitas coisas da legislação, da parte das vacinas. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Gustavo, sobre as diferenças do calendário, assim, por que o calendário do Ministério da Saúde é do jeito que foi até uma pergunta que fizeram aqui, nas nossas perguntas, né? Qual é o critério para a inclusão de vacinas no calendário do SUS? Por que todas as vacinas não estão no calendário do SUS? Uhum. Então, assim, antes de falar propriamente, né, respondendo propriamente a sua pergunta, uma coisa que é muito importante deixar claro é a relevância do calendário vacinal do SUS, né, o quão amplo ele é e a referência que a vacinação do SUS no Brasil é referência em termos mundiais, né, a amplitude de cobertura vacinal. Então, existem diferenças entre o calendário vacinal do SUS e o calendário vacinal particular, muito em razão da ótica com que os gestores do SUS trabalham e com que as sociedades de especialidades médicas, né, Sociedade Brasileira de Imunização, no caso aqui a gente está falando da Sociedade Brasileira de Pediatria e as outras sociedades de especialidades médicas trabalham, né, com foco travou. Também na... Oi, travou? Estou te ouvindo. Oi, voltou. Foi rapidinho. Tá. Então, assim, o Ministério da Saúde, o gestor público, ele trabalha muito com a questão de incluir vacinas para a proteção de doenças que são mais incidentes, que elas ocorrem e surgem mais e que são mais prevalentes na sociedade. Então, as doenças mais prevalentes, elas devem ter uma cobertura vacinal. Doenças que talvez não sejam tão prevalentes assim, porém, que têm um potencial de letalidade, né, de morte, ou mesmo de sequela mais grave. Só antecipando aqui, por exemplo, fazendo uma comparação com gripe, que tem uma incidência e prevalência muito grande, né, na época de inverno principalmente, com meningite, que não é tão prevalente, porém um potencial de letalidade muito grande, ou então de sequelas, né? E outras doenças também que têm um potencial de surto, né, ou de epidemia, por exemplo, febre amarela, a gente viu, né, recentemente, questão do sarampo, poliomielite, né, então são doenças que têm um potencial de surto. Então essas características tornam essas doenças, então, interessantes para que o Ministério da Saúde forneça essas vacinas. Já a rede privada, baseada nos calendários, né, elaborados pela Sociedade Brasileira de Imunizações e a Sociedade Brasileira de Pediatria, no caso do calendário infantil, o foco, na verdade, é o foco da vacinação da proteção individual, né? Então, assim, busca ampliar e complementar aquilo que o calendário vacinal do SUS, pensando em saúde pública, não contemplou, né? Então, na verdade, a gente pode falar que uma pode, na verdade, caminhar junto com a outra, né? Crianças podem fazer a vacinação no SUS e complementar algumas vacinas na rede privada. Se os pais tiverem condição, né, para poder fazer todo o calendário vacinal particular, também pode ser feito. Mas a criança que segue direitinho o calendário do SUS, ela tem uma proteção muito boa, né? Então, o que deve ser feito, pelo menos, é a vacinação toda conforme o calendário vacinal do SUS. E à medida em que, né, tiver oportunidade, conversando com o pediatra, ou com o médico de família, o médico que acompanha a criança, ver se tem a condição de complementar com algumas vacinas da rede privada que a gente vai tentar abordar e caracterizar cada uma delas. Joia. Então, assim, pessoal, é isso que a gente queria deixar para vocês, esse recado, que o nosso calendário público é um dos melhores do mundo. Então, eu vejo, às vezes, muita revolta dos pais que me perguntam com frequência, mas por que tal e tal vacina não está? É por isso. A gente tem que pensar que o gestor, ele administra dinheiro e ele vai ver o que impacta mais na questão da saúde pública. Agora, para aquela família que só tem aquele menino, ou 2, ou 3, enfim, uma doença rara, mais grave, se pegar o filho dele é 100%.
Sim, Então, a gente tem exatamente. que ter essa diferença de raciocínio é essa. Então, quando a gente pensa em saúde individual, é o meu filho. Às vezes eu posso e faço o esforço de vacinar uma vacina para uma doença que é um pouco menos frequente, mas que para mim vai ser muito importante que ele não tenha, porque ele é o único filho que eu tenho, né? Exatamente. Agora, para o governo, para a esfera pública, quantos filhos, né? Quantos habitantes, quantos, né, cidadãos tem? Então, é essa diferença que tem que ser pensada. E A é por gente isso que pode elas caminham junto, como o Gustavo bem A disse. gente pode até fazer um paralelo com a própria assistência, né, em saúde, né? Então, assim, o cidadão vai ao PSF, né, a equipe de saúde da família, e ele tem acesso ao médico ali generalista ou médico de família, e aí ele pode ser ou não encaminhado para outro especialista, pode ou não fazer alguns exames. Porém, o recurso é finito, né? Então não tem dinheiro para poder oferecer todos os exames necessários, todos os encaminhamentos necessários. A gestão tem que ser feita de forma sensata. Se a pessoa tiver dinheiro para poder fazer um acompanhamento particular, provavelmente ela pode arcar com tratamentos que de repente no SUS talvez demoraria um tempo maior, que talvez tenham critérios maiores, né? Então, na verdade, um pode complementar o outro e a gente vamos tentar falar das vacinas mais importantes do calendário vacinal aqui. Muito bem. Então, começando, pessoal, quando o neném nasce, são 2 vacinas que recebe logo ao nascimento, ou assim que for possível dentro desse primeiro mês, que é a vacina BCG e a hepatite B. A BCG é aquela que dá a marquinha no braço. Ela, ou não, eu vou comentar sobre isso. Ela é uma vacina para proteger contra formas graves de tuberculose. Não quer dizer que não vai ter tuberculose, mas contra as formas graves. Formas meníngeas, né? E outras muito graves e incapacitantes. Recentemente, foi no ano passado, teve uma definição, né, uma nota técnica falando que se a criança não desenvolver a cicatriz vacinal, ela não deve ser vacinada. E isso é novo. Antes, se a criança não desenvolvesse a cicatriz vacinal até 6 meses, ela deveria receber uma nova dose. Então, teve essa modificação do ano passado para cá. Isso é importante. E só um adendo, Bia, a Essa vacina... vacina... Oi, desculpa, Gu. Essa vacina é tão amplamente divulgada e disponibilizada no SUS que praticamente não é feita na rede privada, né? Aqui nesse caso não Isso. teria uma versão pública e uma versão da rede privada. É a mesma vacina, mas praticamente todas as crianças recebem ela na maternidade ou logo após, né? Alguns dias após. Nessa primeira semana, nas ações do 5º dia, né? Seja no Isso. pediatra particular, que vai indicar para ir no posto vacinar, ou na rede privada, ou nos postos de saúde. Exatamente. Essa vacina, pessoal, então, como o Gustavo disse, não tem diferença. Se você fizer ela particular ou no posto de saúde, é igualzinho, tá? Igual que nem. É uma vacina que, inclusive, tem sido difícil de encontrar na rede privada. Eu imagino que é porque é uma vacina que não deve ter muita saída, porque todo mundo acaba fazendo no SUS. Eu não sei se é só por isso, mas é uma vacina que também estava, inclusive, até no próprio SUS em falta. Não em falta, mas assim, numa quantidade limitada, tanto que os postos de saúde tendem a fazer só num dia da semana para abrir a ampola e já gastar todas as doses. Então, é uma vacina que não justifica você fazer na rede particular, a não ser que você queira e você encontre, ok? E pegando um gancho nessas primeiras vacinas, nos primeiros dias, tem a hepatite B, né, Bia? Que aí a primeira dose é uma dose única, né? O que você conta pra gente sobre essa primeira dose da hepatite B? A vacina de hepatite B, essa que é feita nessa primeira semana, ela é de maneira isolada, ela é só a hepatite B, ela é feita na coxinha do neném, é uma vacina que não dá muita reação, e essa vacina também vai ser igualzinha na rede particular e na rede pública. Então, se você quiser pegar o seu neném e levar no posto e fazer as 2 primeiras vacinas, vai dar no mesmo. Você vai fazer particular se você quiser, por comodidade, porque a clínica vai na sua casa, ou porque você já vai lá mesmo consultar com o seu pediatra, por algum outro motivo. Mas a proteção, a qualidade, o tipo da vacina é igualzinho, ok, pessoal? Aí já começam as diferenças, né, Bia? Aí já tem as doenças que a gente pode falar das difteria, tétano, coqueluche, que é a tríplice bacteriana, hemófilos e pólio, que na verdade elas estão todas reunidas, né, em vacinas conjugadas, né? E aí já começam então as diferenças entre a vacina do SUS
e a vacina da rede privada, que tem o objetivo de proporcionar a mesma proteção, porém tem algumas pequenas diferenças, né, em relação à produção e talvez alguma questão em relação a efeitos adversos, algo né, relacionado a isso. Como é que é a diferença, Bia, né, entre a vacina, né, a penta do SUS, né, que acaba sendo feita a pentavalente mais a polio, né, e na particular você pode reunir essas duas, fazendo então a hexavalente, que seria a proteção contra 6 doenças, né? Isso. Então, assim, cada vez mais, de alguns anos para cá, tem se reunido essas vacinas, vão agrupando as vacinas para que as crianças não levem tantas picadas. Então, se vocês pensarem, quando eu e o Gustavo fizemos faculdade, as vacinas eram a DTP, hemófilo era separado, pólio era separado e hepatite B era separado. O menino tomava 5 furos. Tadinho. Tá? Então, agora a gente tem essa vacina hexavalente que agrega todas essas doenças que o Gustavo está falando, se você for vacinar na rede particular. Então, é pólio, difteria, coqueluche, tétano, hemófilo e hepatite B. O hemófilo, para o leigo, às vezes, que não sabe, nem conhece muito o que é, ele é uma bactéria que causa muita meningite grave, pneumonia grave, coisas que hoje em dia quase a gente não vê mais, porque é uma vacina que já tem sido feita em ampla escala, inclusive rede pública, né? Então, graças a Deus, essas doenças a gente quase não tem visto doença por hemófilo mais, mas causava, até pouco tempo atrás, muito doença e doença grave para bebê. Quando essa vacina, então, essas vacinas vão ser aplicadas aos 2 meses. Quando você faz na rede pública, qual é a diferença? São 2 vacinas, a pentavalente e a polio. A diferença, então, na rede particular, essas 2 vão ficar juntas formando a hexavalente. Então, além de um furinho a menos, né? Porque ao invés de fazer a penta e a polio, vai fazer só a hexa. Então, ao invés de 2 vacinas, vai tomar um furo só. Outra diferença importante é nas reações adversas. Então, a vacina hexavalente, ela é feita de, principalmente o componente pertussis, que é o da coqueluche, que é o que dá mais reação de febre, irritabilidade. Na vacina hexavalente, ela é uma vacina acelular. Então, ela não é com a bactéria viva, ela é com a vacina toda quebradinha. Então, ela dá menos essas reações de febre, irritabilidade, mas não quer dizer que não vai ter. Então, a mãe falou assim, então eu vou vacinar com a Hexa que não vai ter febre. Não tem essa promessa. A ideia é que dê menos reação. Tem bebê que nem tem febre, mas a gente não tem como garantir isso, né? Sim. Se você fizer no posto de saúde, então, vai fazer 2 vacinas separadas e o bebê provavelmente vai ter mais reação adversa dessa questão de febre, irritabilidade, que a gente chama de reação vacinal. A reação vacinal, ela tem durado, assim, em torno de 24, no máximo 48 horas. Então, às vezes você não pode fazer todas particulares, você prefere investir, que é o que eu sempre oriento para meus pacientes, o dinheiro nas vacinas que vão fazer diferença na cobertura. Aqui a questão é comodidade. Quais doenças vão ser prevenidas e quanto, né, qual a eficácia das vacinas é igual. Então, aqui a diferença é só comodidade, para o bebê ter menos uma picadinha e ter menos reação adversa. Então, ótimo, eu posso fazer todas particulares. Beleza, meu neném não vai ter reação adversa e vai ganhar um furo a menos. Agora, não posso fazer todas, devo fazer essa? Eu acho que talvez seja mais sensato você juntar o dinheiro e usar numa vacina que não tem disponível no posto e que vai aumentar a cobertura vacinal do seu bebê, a cobertura para proteger contra mais doenças, como eu vou falar aqui mais para frente, que é o caso de algumas outras vacinas. Então, isso daí vai ficar a critério, a proteção é igual, a diferença é comodidade, ok? Então, falando sobre essas, então, hepatite B, a penta ou hexa e a polio. Outras vacinas que o bebê toma com 2 meses, né, Gustavo? Sim. É a rotavírus e a pneumocócica. Sim. A rotavírus, gente, é aquela de gotinha. Vem um tubinho com líquido para o neném tomar. Essa vacina, no posto de saúde, ela é monovalente e na rede particular ela é pentavalente. Então, ela aumenta bem a cobertura. Conta quais tipos do rotavírus vai cobrir aquela vacina.
Os especialistas, eu queria até saber sua opinião quanto a isso, Gustavo, que a gente não chegou a conversar, falam que assim, a cepa mais importante é essa única que tem na vacina monovalente do SUS. Uhum. Então, assim, é uma vacina interessante você fazer particular, sim, porque você aumenta a cobertura. Sim. Mas se você fizer do SUS, você está protegendo razoavelmente, porque é a cepa mais importante. Você tem alguma coisa assim nesse ponto de vista? Exatamente, eu concordo com você. E só explicando um pequeno conceito, porque a gente tem um público aqui muito diverso, né? Colegas médicos, enfermeiros, tem pais, mães. Então, só para explicar, assim, quando a gente fala pentavalente, às vezes confunde a pentavalente que a Bia falou lá no início com a pentavalente da rotavírus. Então, pentavalente, assim, essa valência é o número de subtipos de um vírus ou de bactéria que a vacina ela contempla, né? Então, por exemplo, a do rotavírus, que é o que a gente está comentando agora, a pentavalente tem 5 cepas ou 5 subtipos do rotavírus. A monovalente, obviamente, 1. E quando fala em pentavalente em relação a monovalente, não significa que a proteção é 5 vezes maior. Não. A monovalente, né, a monovalente, ela pega o vírus mais prevalente, o rotavírus mais prevalente, tá? Não vou saber precisar agora essa percentual, né, mas pega o mais prevalente. Essas 4 cepas adicionais, que fazem então é a mesma cepa da rotavírus monovalente mais 4, né? Vai garantir uma cobertura um pouco maior, que não necessariamente é 5 vezes mais, né? Então, nesse caso, é um exemplo importante de que a criança tem que ser vacinada com a mono ou com a penta, né? Uma delas, e nesse caso é bem específico, inclusive o período de vacinação, né? Essa é uma que não pode atrasar muito, né, Bia? Nem atrasar para começar também, e nem atrasar de uma dose para outra, porque você também tem um período para encerrar o esquema, né? Então, assim, essa cobertura adicional é interessante, né? E eu acho que hoje em dia, como tem essa questão da decisão compartilhada, eu acho que os pais eles devem ser o mais sinceros possíveis com o pediatra, com o médico que estiver acompanhando a criança, em relação à condição financeira, né? Porque essa é uma vacina que vai ampliar a proteção vacinal, né? Cobertura. Mas, de repente, se tiver apertado em relação à questão financeira, pode ser que o pediatra faça uma ponderação e fale assim, ó, deixe então para fazer a pneumocócica, que nós vamos falar daqui a pouco, deixe para fazer a meningo B, que não tem no SUS, né? Então isso é importante, né? Então essa é a primeira vacina, então, que a gente comenta que tem uma cobertura adicional, que as outras que a gente tinha falado é mais a questão de comodidade e índice de reação adversa. Perfeitas observações, Gustavo. Então, gente, e a outra vacina que é feita aos 2 meses é a pneumocócica, que é essa que o Gustavo falou por último aí. O pneumococo, ele é responsável por algumas das doenças mais comuns do bebê e na criança pequena, que é a pneumonia invasiva grave, infecções de ouvido e a meningite pneumocócica, que não é a mais frequente, mas é a mais grave, é a que deixa mais sequela de surdez, retardo mental. Então, na minha opinião, é uma das vacinas mais importantes, quiçá a mais importante de todo o calendário vacinal aí, de a gente ter que pensar e pesar em investir um aporte financeiro, por mais que a gente tenha que fazer talvez um esforço, deixar de fazer alguma coisa, ou pedir de presente para o padrinho, mas essa daí eu acho ela fundamental que seja feita. Eu sempre ressalto isso muito com os pacientes. Sim. Por quê? Presta atenção no que eu vou falar agora. A vacina pneumocócica, ela foi agregado no SUS, primeiro a vacina 7-valente. Ela tinha 7 tipos do pneumococo. Em 2010, ela foi substituída pela 10-valente. Então, o SUS conseguiu botar uma vacina melhor, que cobria mais cepas ainda. Agora, 10 cepas. Só que na natureza não existe lugar vazio. Então, como essas 10 cepas já tem, 2010 tem 10 anos. Como já tem 10 anos que essas 10 cepas têm uma cobertura grande, as outras cepas que não estão cobertas ali na pneumodez, né, principalmente o tipo 19A, vão causar doenças mais agressivas e doenças que essa vacina pneumodez não previne. Então, desde 2016, então, foi lançada essa vacina Pneumo 13, tentando fazer a cobertura adicional para esses outros tipos que estavam causando doenças muito frequentes e muito graves.
Uhum. Então, ela é uma vacina, a 13 valente, ela é relativamente nova em relação a 10 valente. Então, as famílias me perguntam quando eu falo que é muito importante, mas por que não tem no SUS? Eu falei, gente, mas é aos pouquinhos. Antes não tinha nenhuma. Depois passou para a pneumo 7. Aí a gente conseguiu entrar no calendário a pneumo 10. Eu acho que é Sim, questão de tempo que a pneumo 13 tenha que entrar no calendário vacinal sim. público, porque são doenças graves causadas pelos outros 3 sorotipos. Mas, por enquanto, e não há previsão para que isso aconteça, ela ainda não faz parte do calendário público, o que a gente tem é a pneumo 10. Então, quando a gente fala, mas do 10 para o 13, aumenta só 3 tipos. Então, é o mesmo raciocínio que o Gustavo fez ali para rotavírus. Não é porque aumentou de uma cepa para 5 que dobrou a cobertura, que aumentou 5 vezes a cobertura. E aqui, então, o raciocínio é mesmo. Não é porque passou de 10 para 13 que aumentou só 3, que aumentou só um pouquinho. Essas outras 3 cepas a mais que tem na pneumo 13 são responsáveis, nos últimos estudos de tipagem, por mais de 50% das doenças pneumocócicas. Então, é muita coisa. Então, se você puder fazer essa vacina particular, você vai estar dobrando a cobertura do seu bebê. Contra pneumonia, meningite pneumocócica e infecções de ouvido. Então, essa é uma vacina muito, muito interessante. Então, quando a família fala para mim, eu não tenho dinheiro para fazer todas, então vou fazer essa aqui que não dá reação. Eu falo, não, pelo amor de Deus, encara a reação, compra um Tilenol, segura o menino no colo 24 horas, mas dá pneumo 13. Agora, se você pode fazer todas particular, ótimo, você vai ter o benefício delas todas. Eu não posso fazer nenhuma particular, o que eu posso fazer? Não tem jeito, mas você já tem a pneumo 10 que protege contra um número muito bom de doenças meningocócicas. Então, tudo que a gente faz aqui em vacinas é o que o Gustavo falou, é uma decisão compartilhada com a família. É o que é possível dentro de cada realidade. A gente tem que ter, isso é minha opinião, uma série de prioridades. Então, essa para mim é uma prioridade. Então, prioridade é aquilo que é o mais importante indo para o menos importante, não é? Então, vão ter vacinas que, na nossa opinião, são prioritárias, e aí a gente vai começar pagando essas, que se a gente não tiver dinheiro para todas, e, claro, se a gente tiver dinheiro para pagar todas, a gente vai pagar todas que tiver algum benefício. Sim. Ok? Então, essa daqui é uma que a gente acha que vale muito a pena fazer esse esforcinho. Deixar de fazer a festinha de mêsversário, pedir o padrinho, deixar de fazer, sabe, aquela viagem no final de semana, apesar de que agora ninguém está podendo fazer viagem no final de semana, mas é esse tipo de raciocínio aí que a gente tem que usar, tá? Essas vacinas que a gente falou, a penta com pólio, se for no posto, ou hexa, a pneumocócica e a rotavírus, elas vão ser repetidas com 4 e 6 meses. Então, é muito importante isso aí que o Gustavo falou. Se a gente atrasa muito a primeira dose, a gente vai atrasar a outra e a outra. Porque a vacina não é com 2, 4 e 6 meses. Ela começa com 2 meses, mas depois ela é 2 meses depois da primeira dose e depois mais 2 meses depois da segunda dose. Então, o atraso aí implica num efeito cascata. E quanto mais atrasa, mais tempo aquela criança vai ficar sem aquela proteção. É tanta coisa importante que você está falando, Bia, que eu estou anotando aqui para comentar. Primeira coisa que me chamou a atenção, e eu acho muito válido o que você falou, é que o pneumococo, por mais que tenha esse nome pneumo, lembra pneumologia, pneumonia, né? Mas ele também é responsável por outras doenças respiratórias, por meningite, né? De repente tem gente que vai saber agora que tem meningite pneumocócica, da mesma forma como hemófilos também vai causar, tem gente que nem sabia por que estava, né? A criança estava tomando. Então, o danado do pneumococo, ele causa pneumonia, o pessoal costuma falar muito assim, a vacina de pneumonia, mas a proteção é muito mais ampla do que só pneumonia, né? Você comentou também a questão, né, de às vezes evitar um gasto ali que seria algo importante, lógico, né, mas assim, a gente ponderar a questão do valor da vacina, e vacina é uma coisa engraçada, né, porque a gente está falando de prevenção, né, então a gente nunca vai saber se a vacina preveniu alguma coisa, porque se ela deu certo, a criança teve contato ali com o agente patológico, com a bactéria e com o vírus, e aí a criança teve anticorpo suficiente para combater aquele agente que teve contato com a criança, protegeu e não desenvolveu a doença. Então a gente está lidando com uma questão assim, potencial, né, uma coisa invisível, né? Então a gente tem que buscar informação, entender, conversar com o médico, conversar com a enfermeira, saber do que a gente está falando, porque a gente está querendo garantir como se fosse um campo de força, um escudo adicional.
Nenhuma vacina é 100%, né? Não existe isso, mas você garante uma proteção a mais para essa criança, né? Se os pais, por exemplo, às vezes não têm condição de oferecer a pneumo 13, né, para uma criança, que faça o esquema com a pneumo 10, que está disponível no SUS, né, que antigamente era a pneumo 7, né? Mas, né, os E até pouco tempo atrás não tinha nenhuma, né? Exatamente, né? Então, assim, hoje em dia o calendário é relativamente bem rico, né? E, inclusive, referência mundial, igual a gente comentou, né? Mas, então, assim, nos primeiros meses de vida é quando a criança está mais susceptível, né, a contrair as doenças. E aí, até fazendo um paralelo, não é o tema da live, né? A importância do aleitamento, né? Da questão da imunização passiva da criança, os anticorpos da mãe e tudo mais. Mas então, nos primeiros meses, a criança está mais susceptível. Então, a primeira dose das vacinas, quando são esquemas de 2, 3 doses, é a mais importante, porque é ela que vai subir ali o nível de anticorpo num patamar razoável e as outras vão ser para subir mais um pouquinho, né? Então, as primeiras são as mais importantes. E se por acaso fez o esquema com a pneumo 10, aí eu te pergunto, Bia, chegou uma paciente, uma mãe para você, falou assim, doutora, fez a vacinação pneumo 10. Naquela época eu não tinha condição de pagar e tal. A criança está aqui com 2 anos, ela pode fazer a 13? Tem benefício? Isso eu recomendo para todo mundo. Foi até uma pergunta que passou aí, que a pessoa falou que tem adolescentes que na época receberam pneumo 7. Uhum. E a gente recebe isso direto, né? Criança um pouquinho maior, que na época dela não tinha, né? Para trás de 2016. Ou criança que fez o esquema inicial com a pneumo 10. Eu sempre recomendo que faça, porque são doenças, claro, são mais graves no bebê, mas são doenças comuns em qualquer faixa etária. Sim. A gente tem óbito por pneumonia e meningite pneumocócica e complicações de otite, como surdez, né, e mastoidite, enfim, outras coisas, com qualquer faixa etária. Então, eu sou muito a favor de fazer a pneumo 13 em qualquer faixa etária. Prioritariamente até os 5 anos, assim, tipo, no mínimo, né, todas as crianças até 5 anos eu acho que deveriam ter, mas eu sempre solicito aos pais que, podendo fazer, para os maiores também façam. Uhum. Lembrando que essa vacina, após 1 ano de idade, ela é uma dose só. Aliás, minto, após 2 anos de idade, ela é uma dose só. Então, se a criança mais velha não recebeu, dá para fazer uma dose só e a gente ficar imunizado, né, contra aqueles 13 sorogrupos. Agora, até 2 anos tem que ser feito pelo menos as 2 doses, né, uma dose e uma de reforço. Então, assim, vale a pena completar o calendário. O que não vale... uma coisa que o pediatra brasileiro inventou, eu vi isso num congresso, achei tão legal. Falei, esse esquema só tem no Brasil, porque é uma coisa que o pediatra brasileiro inventou. Porque o SUS dá a vacina pneumo 10 com 2 e 4 meses. Quando a gente faz a pneumo 13 particular, ela é com 2, 4 e 6 meses. Então, muita gente fala assim, não, então faz a pneumo 10 com 2 e 4 e a pneumo 13 com 6. Uhum. Aí você perdeu cobertura adicional para aqueles 3 sorogrupos a mais, que são os mais prevalentes hoje, os mais graves, até o 6º mês. Então, o neném até 6 meses ficou exposto a eles. E uma dose só não vai dar toda a imunogenicidade necessária para ficar protegido. Sim. Então, olha que é perrengue. Você pagou uma dose lá com 6 meses achando que está fazendo um negoção. Nossa, eu economizei, mas você não fez um negoção, não faça isso. Então, ou você faz um esquema, ou você faz o complementar. Então, já acontece de precisar chegar neném, sei lá, no caminho. Eu recebo muito neném, às vezes um pouquinho mais velho, que mudou de cidade ou mudou de médico. Então, às vezes, fez o esquema com 2 e 4 meses com a pneumo 10. Chegou comigo com 6 meses, eu vou fazer com 6 e vou fazer com 8. Porque eu preciso de fazer 2 doses antes do 1º ano. Sim. Né, para depois fazer o reforço. Essa então, assim, é possível complementar? Sim. Mas não caia na besteira de achar que você vai fazer dessa maneira aí, só depois de 6 meses e que vai ser um negoção. Isso não é um negoção. É assim, uma situação inversa, né? Se de repente faz a primeira como pneumo 13, né, e porventura não consegue bancar o custo, depois passa para o pneumo 10, lógico que não é o aconselhável, né, mas seria menos pior, porque você já estaria com uma cobertura mínima ali das 3 cepas adicionais desde os 2 meses, né? Então, a primeira vacina, assim, não há discussão que tem que ser a pneumo 13 e completar.
Só se porventura tiver alguma força de, né, alguma razão de força maior Força que maior não puder. que ok. Mas realmente fazer 2 pneumo-10 e encerrar com a pneumo-13 não faz sentido, né? Essas 3 cepas adicionais Não é um tá sendo esquema feito. admissível, tá, pessoal? Tem Não muita tem gente, lógica. infelizmente, que faz isso, mas não é um esquema bom, ok? Exatamente. Esse esquema, essa questão de atraso. Outra coisa também, algumas vacinas, os esquemas vão mudando muito, né? Algumas vacinas elas têm indicação de 3 doses, aí dependendo passa para 2, né? E você falou da Prevenar 13, mais para frente seria uma dose só. Então, às vezes o pai e a mãe pode pensar assim, eu vou deixar para começar mais tarde um pouquinho, porque aí o esquema vai ter menos doses. Mas a criança vai passar aquele período mais crítico da fase dela, que ela está mais susceptível à doença sem vacina nenhuma. Né? Então, Exatamente. assim, Então, fala assim, eu vou dose... fazer pneumotrans só com 2 anos, porque aí é uma dose só. Ao invés de 3, eu vou fazer uma só. Não, a tá, primeira... mas a sua criança ficou 2 anos desprotegida contra aqueles 3 sorotipos, que causam metade dos quadros e os quadros mais graves. Exatamente. Com risco de morte, né? Letalidade alta ou sequelas e tal. Então, a gente está querendo realmente tentar mitigar, né, ao máximo esse risco. Agora, acho que entra no capítulo à parte, né, Bia? Que são as vacinas meningocócicas, né? Meningocócicas. Aí... Então, assim, a gente começa nos meses ímpares, né? Sim, exatamente. Aí vai intercalando, né? Mas isso tem mudança o tempo todo. A gente tem que ficar atento, assim, 6 meses, senão a gente está desatualizado, né? O que você fala, então, de como vacina, é que é até pra gente, eu falo até pra gente que é pediatra que faz vacina o dia inteiro nos meninos, os esquemas, é difícil, porque a gente, é o que você falou, tem que se atualizar, né? Todo ano tem uma mudança, sai uma, entra outra, muda a posologia. Então, quem ficou, às vezes, 1 ano sem atender consultório, tipo licença maternidade, no outro ano já tem que fazer uma reciclagem. Então, isso é importante. Procure alguém, o seu pediatra tem que ser uma pessoa atualizada, para não te dar informação incorreta. Isso é super importante. Exatamente. E procure saber, né, gente? Hoje a informação tá aí para quem quer. Então, uma vez que você tem informação é poder. Você tem até argumento para discutir com o seu médico. Isso acontece. Hoje a gente recebe muito isso. Mas, doutoria, uma coisa não era assim, assim, assim? E a gente tem que admitir, às vezes o paciente descobre as novidades antes da gente. Sim, claro. A gente tem que ser humilde para né, correr atrás também da informação quando ela chega assim. Né? Em relação a... Então, vou falar aqui das meningites meningocócicas, pode ser? Sim, pode falar. Pessoal, então com 3 meses começa o esquema vacinal para as meningites meningocócicas. Por que fala as meningites meningocócicas? Porque a meningite pode ser causada por outros agentes, o pneumococo, o hemófilo, outros bichos, né? As meningites meningocócicas causam aquela doença mais graves. As meningococcemias são mais graves, mais fulminantes, né? Levam mais a óbito, né? Então, são, assim, acho que das mais graves, a gente pode falar assim, atualmente. Disponível pelo SUS, né, nos postos de saúde, a gente ainda tem apenas a meningite C, né, que começaria com 3 e seria repetido com 5 meses. E depois todas essas aí que eu falei, todas que a gente falou até agora, tirando a BCG, elas vão ter reforço, e a rotavírus, né, todas as outras vão ter reforço depois de 1 ano de idade, então aqui também não é exceção. Mas então, no SUS a gente tem de meningite meningocócica apenas a meningite C, que foi durante muitos e muitos anos a meningite mais frequente causadora de surto e de doença. O que a gente tem visto nos últimos anos aí, de maneira assim, até bem rápida essa evolução, que o sorotipo C, como mesma coisa do que aconteceu com a pneumocócica desvalente, como o sorotipo C sempre foi mais frequente, mais abundante no meio, ele teve uma cobertura importante e muito ampla, ele foi reduzindo o número de casos absolutos. E os outros os outros tipos de meningococo começaram a prevalecer mais entre as crianças, principalmente, né? Entre os bebês mais ainda. Então, existe quais outros grupos, né? Quais outros tipos de meningococo que é imunoprevenível? A gente tem o A, o C, o W, o Y e o B. Então, são 5 tipos de meningococo que são imunopreveníveis, né? Preveníveis através de vacinas. E desses 5, apenas o C está disponível no SUS ainda, né? Também não tem ainda uma previsão de entrar com rapidez nenhuma das vacinas particulares para os lactentes. Teve uma novidade este ano, 2020, que a meningite ACWY, que cobre 4 tipos, vai ficar disponível já, mas para adolescente, a partir de 11 e 12 anos. Os bebês ainda não têm essa vacina disponível no SUS. Então, quando lançou essa campanha do Ministério que vai ter a CWY, ficou todo mundo em polvorosa. E meu WhatsApp foi a 1000.
né? Mas ainda não tem disponível para os bebês. Então, quando a gente fala de meningites meningocócicas, e daí são duas vacinas diferentes, a B sozinha e a ACWY, eu vou falar um pouquinho da etiologia de uma forma geral, que a gente vai conseguir entender. Então, o tipo C, ele reduziu muito proporcionalmente, né? E os outros sorotipos prevaleceram. Atualmente, em todas as faixas etárias, né, menores que 5 anos, o sorotipo B, ele é o mais prevalente. Eu peguei uns dados hoje eu vou depois colocar nos stories, os gráficos, em bebês até 1 ano, mais da metade dos casos de meningite meningocócica são causados pelo sorotipo B. Gente, é muita coisa, né? Então, às vezes, fala assim, é uma outra vacina que depois de 2 anos muda a posologia e o bebê recebe uma dose a menos. E ela é uma vacina cara, ela é a mais cara que a gente tem no calendário vacinal atualmente. Salvo engano, né, Gustavo? Eu acho que é essa, não é isso? Sim. Então, assim, tem muita gente que fala, nossa, mas é muito caro e tal, mas ela, cada dia mais, tem aumentado proporcionalmente o número de casos de B. O que as pessoas falam e a literatura corrobora é que não aumentou o número de casos, assim, absoluto. Tipo, não está tendo mais meningite. Mais ou menos o número de casos é próximo ao que era antes. Só que agora, proporcionalmente, tem mais tipo B, porque o tipo C agora está mais controlado. Então, isso é uma pergunta que me fazem. Mas aumentou o número de casos? Agora está tendo mais B? Não, está tendo mais B em relação às outras, né? Mas eu acredito que 50% é uma porcentagem muito expressiva para a gente dispensar essa vacina, se a gente tiver condições de fazer, porque realmente é uma vacina cara. E tanto ela quanto a CWY, se a gente for fazer, né? Então, tanto a meningite B quanto a CWY são 2 doses no primeiro ano e com reforço depois de 1 aninho. Então, é com 3 e 5 meses e depois com 1 ano. Mas essa é uma que eu também acho que vale muito a pena fazer se a família tiver condições. E aí, condições, a gente coloca aquele mesmo porém, né? Não quer dizer que a família é rica, quer dizer que a família tem prioridades. Né? Então, assim, tem gente que não tem condição nenhuma de dar, nem se quiser muito. Ok, nós não vamos mandar ninguém vender a mãe para fazer vacina. Mas, coisas que dá pra gente, né, ficar sem, ok, nosso neném não ter uma doença tão grave quanto a meningite, eu acho que a gente tem que fazer um esforço, sim. Então, uma outra coisa que tem aumentado, um outro tipo que tem aumentado muito no Brasil é o sorotipo W, né, da ACWY, ela tem o A, o C, o WY. O A circula muito pouco no Brasil, mais no Sul, ainda tem muito pouco número de casos, assim, não é tão relevante, mas o W já tem uma porcentagem de casos grandes, dependendo da faixa etária, 25% do número de casos, e principalmente nos menorzinhos. Então, também é uma vacina que é bem importante fazer. Na minha rede de prioridades, essa ordem de prioridades, ela seria a terceira prioridade, assim, eu acredito que, né, assim, primeiro a pneumo 13, depois a meningite B e depois a CWY entre as particulares, porque se você pensar em termos de proporção, né, as doenças pneumocócicas são mais prevalentes. Então, a gente proteger contra elas, vai dobrar a proteção. A meningite B, ela, então, vai cobrir muito bem os menores de 5 anos, principalmente os menores de 2 anos, de mais da metade dos casos também das meningites meningocócicas, e o W aí entrando entre 20% e 25%, às vezes 15% na faixa etária mais velha, mas ainda como uma quantidade bem relevante, né? Então, às vezes, quando a família não tem dinheiro para fazer as duas, eu não posso fazer a CWY e a B. Então, a gente tem que contemporizar, né? Qual que é mais prevalente? Qual que é mais frequente? A B, se você fizer a B particular e a C no posto, você vai ter uma cobertura aí em torno de uns 70%. 70% não é bom, né, gente? 30% é uma exposição grande que aquele bebê vai ter. Mas é melhor do que você fazer só a C. Então, bom mesmo seria se a gente pudesse fazer as duas meningites meningocócicas particulares. Mas isso, como eu disse e continuo repetindo sempre em toda consulta, vai depender de cada família. Sim. Então, qual condição que aquela família tem. Então, eu faço muito essa medida e pesagem com cada família que vai e consulta para a gente ver o que é possível dentro da realidade de cada um. Então, são vacinas que eu considero bem importantes, essas duas. Eu não sei se ficou claro, né? Então, depois eu vou botar o gráfico para vocês poderem ver. Eu acho que visual é mais fácil. Sim. Então, pensando em etiologia, a meningite B tem sido a mais comum, principalmente em bebês menores de 2 anos. Depois a C, depois o W. E o Y e o A. Então, o Y e o A é bem pouquinho. Então, se a gente puder vacinar as duas vacinas particulares, você vai estar protegido
né, aquele neném vai estar protegido contra todos os meningococos imunopreveníveis que existem. Então, eu acho que seria o ideal, mas né, sempre pesando. Sim. Nada a comentar. Obrigada, Alice. Alice falou que ficou claro. Obrigada, Alice. Ficou claríssimo, Alice, porque eu não tenho nem o que comentar em relação a isso. Mas para não falar nada, então, na verdade, eu vou só falar do que eu conversei outro dia, quando me perguntaram justamente isso em relação a CWY começar a ser disponibilizada para os adolescentes, 11 a 12 anos, né? Então, o que eu comentei foi um pouco disso que você falou, Bia. Eu falei assim, olha, o gestor público, né, além do enfoque humanitário, né, de querer proteger vidas, crianças e adolescentes, tem um aspecto também epidemiológico. Então ele está vendo ali, acompanhando curvas epidemiológicas de incidência, de prevalência, né? A questão também de na adolescência ser uma dose somente, então vai poder disponibilizar muitas, né, vai poder imunizar muitos indivíduos, né? Então tem toda a logística em relação à gestão desse recurso público, né? Então, assim, o que a gente imagina é de que a vacina, uma vez começada, então, nos adolescentes, em algum tempo, é bem provável que ela alcance, sim, as crianças, né? Mas a gente não sabe quando isso vai acontecer, né? E aí entra aquilo que a gente falou lá no início, né? Imagina que seu neném está com 2 meses, e a gente ouve falar que a vacina CWY, no fim do ano, em dezembro de 2020, vai começar a ser disponibilizada para crianças. Vale a pena esperar? Não, não vale. São 6 meses que a criança vai estar totalmente desprotegida para aquelas cepas AWY, porque a C tem no SUS, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar em proteger hoje, né? Se hoje não está disponível, então hoje eu vou recorrer à vacina privada, né? Pensando nessa questão de proteção da criança, né? Da mesma forma, se falta uma das vacinas do SUS, né? Aí você pode recorrer à vacina privada para que você não atrase o calendário da criança, justamente para você tentar manter o esquema e a proteção conforme o que é preconizado, né? Mas o seu resumo de meningocócicas ficou perfeito, Bia. Obrigada, Gu. Uma coisa importante que tem que falar sobre as vacinas meningocócicas é que, diferente da vacina de meningite B, que só tem um fabricante, as vacinas da CWY tem mais de um fabricante. Bem lembrado. Que eu saiba, são 3. Tem mais algum que você conhece? 3. São 3, né? E eles não têm posologias iguais. Então, tem que procurar para o seu pediatra, procure saber. No primeiro ano, sim, são todas com 3 e 5 e reforço com 1 aninho. Agora, se você começar o esquema vacinal mais para frente, algumas vão ter um número menor de aplicações, outras um número maior. Tem algumas que já diminuem com 1 ano, outras estão com 2. Então, é importante saber isso. Procure saber com o seu pediatra para não fazer besteira. O ideal é que você faça o reforço ou as doses subsequentes com a mesma marca, com o mesmo fabricante, porque é o que tem estudos, né, que vai dar certo, que vai gerar imunogenicidade e proteção. Porém, a gente tem visto nos últimos 2 anos um desabastecimento assim, intermitente das vacinas, algumas, principalmente a CWY, eu tenho visto bastante, mas de forma intermitente, né, às vezes falta por 1 mês ou 2, depois volta a ter. Então, tem uma nota técnica da Sociedade de Imunizações que, em caso de falta, você pode completar o esquema com outra marca. Sim. Mas o ideal seria manter a mesma marca, tá? Mas então, sabendo que não estou achando aquela marca para fazer, o que eu faço agora? Vou ficar sem? Não vai ficar sem. É melhor fazer outra marca do que deixar o esquema incompleto, tá? Então, uma observação importante foi pergunta aqui na caixa de perguntas. A gente pode fazer um paralelo com eu acho que a gente só tem mais uns 15 minutos, mas as principais a gente falou. Sim, falamos. Mas só fazer um paralelo a essa questão da intercambiabilidade, trocar de marca no caso da CWY, seria mais ou menos igual ao medicamento, né? Assim, minha avó toma um antidepressivo X, já toma há 3 anos, faltou no mercado. Posso trocar pela mesma substância de outra marca? Na falta, claro que sim, né? Mas se ele continua disponível da mesma marca, por que trocar? Em tese é a mesma substância, mas não é recomendável que fique trocando assim de marca, né? Então, nas vacinas, aquelas que têm
mais de um fabricante para determinada vacina, normalmente a gente tenta manter a mesma, né? Mas já tem essas notas técnicas das entidades, né, técnicas, científicas, falando o que é possível ou não. No caso da CWY, isso eventualmente acontece, né? Mas muito bem lembrado em relação a isso, porque infelizmente esse desabastecimento intermitente, infelizmente ainda é uma realidade, né? Muitas vacinas são importadas, ou então a matéria-prima é importada, então essa regularidade da produção ainda não atende assim a contento para que a gente possa falar que sempre vai estar disponível, né? Então a gente precisa ficar atento. Uma maneira da gente tentar evitar isso, alguns serviços fazem, nem todos os pais vão ter condição de fazer isso, mas é já tentar negociar o esquema vacinal, né? Então já vamos garantir aqui 2 doses, 3 doses, seria uma possibilidade, né? Mas isso daí tem que ser conversado também com o pediatra e vai avaliando conforme cada caso. Isso é possível e muitas clínicas dividem, né? A perder de vista no cartão. Então, às vezes, vale a pena, assim, vacina que costuma faltar, às vezes, então eu vou comprar de 3 em 5 meses e dividir de 6 vezes. Ok, você vai pagar do mesmo jeito, no mesmo prazo, né? Sim. Então, pensar essas coisas todas, né? Não só na parte médica, mas a gente tem que, às vezes, auxiliar umas decisões difíceis, assim. Sim. E queria te perguntar, Bia, já que a gente não tem tanto tempo assim, a gente podia ficar até amanhã conversando, é a diferença da vacina de gripe do SUS e da rede privada, a trivalente e a tetravalente, né? No caso da criança, na primovacinação são 2 doses, né? Mas qual que é a diferença da tri, da tetra? Como é que é essa? Joia. Ótima pergunta. Nós estamos na sazonalidade do influenza, né? Que é um vírus que causa doença respiratória grave. Então tá todo mundo aí com medo do coronavírus, mas o influenza em criança causa doença muito mais grave. Então não deixe de vacinar contra a gripe só porque você tá com medo do influenza. Desculpa, do coronavírus. Então são coisas diferentes, a gente não tem que deixar de vacinar de um por medo do outro. Então a vacina de gripe protege contra a influenza, esse vírus de gripe mais grave, né? Essas gripes mais graves, pneumonia viral, assim. A vacina da rede particular, ela tem 4 tipos do vírus e a vacina da rede pública tem 3 tipos. Os 2 tipos mais importantes, que são o H1N1 e o H3N2, tanto a particular quanto a pública contempla. Então, não posso fazer particular, vou fazer a pública. Você vai estar bem protegido contra os mais graves e mais frequentes aí. A vacina de gripe, ela é sempre feita com relação aos vírus que circularam na sazonalidade anterior. Então, a vacina de 2020 é feita baseada em quais os vírus que circularam em 2019. E por isso que tem o H3N2, o H1N1 e tem mais alguns outros, né, vírus. Então, não, eu quero vacinar para tudo que tem imunoprevenível. Então, eu vou vacinar com a quadrivalente, que é a vacina particular da gripe. Então, isso daí também é pacífico, que tem uma diferença de cobertura, mas que as mais importantes já estão incluídas na vacina do SUS. E o Gustavo falou uma coisa muito importante, que é sempre dúvida das mães. A primeira vez que o neném vacina, normalmente no primeiro aninho de vida, são 2 doses, a vacina é fracionada. Ele recebe metade da vacina e depois de 30 dias recebe mais metade. Então, às vezes a mãe leva para vacinar, nossa, tem mais metade, é isso mesmo? É isso mesmo. Nos anos seguintes, até quando você puder vacinar, eu recomendo que, no calendário público contempla até 5 anos de idade, mas quem puder vacinar de influenza, vacinar o resto da vida, todo ano, eu acho muito, muito importante. Principalmente alguns grupos específicos, né? Quem tem criança, quem trabalha com educação, saúde, segurança pública, enfim, quem tem contato com muita gente ou muita criança. Então, essas pessoas têm mais indicação ainda, mas acho que todo mundo que pudesse vacinar de gripe todo ano deveria. Mas no SUS a gente tem alguns tipos, alguns grupos, quer dizer, de pessoas que vão receber essa vacinação anualmente. Então, acho que era isso da gripe de mais importante para falar. Só terminando aqui umas coisinhas importantes. A vacina de febre amarela, que é com 9 meses, ela é disponível no SUS. A vacina nossa no Brasil é produzida aqui no Instituto Manguinhos, é uma vacina de excelente qualidade. Então, é uma vacina que, se você quiser tomar particular só porque você quer também, porque a nossa do SUS é excelente, tá? Mas tem gente que fala assim, eu comprei o esquema todo particular, só essa eu vou fazer no posto? Ok, pode fazer, mas não precisa, são coisas diferentes. E outra coisa muito importante, a vacina triviral. Porque esses surtos de sarampo que a gente tem visto são devidos à queda vacinal dessa vacina triviral e o sarampo, principalmente dentro da triviral, são 3 vírus.
sarampo, cachumba e rubéola. O sarampo é o que a gente tem visto mais casos. Os outros existem, ainda tem caso, mas o sarampo é mais grave e mais transmissível. Então, quando a taxa vacinal cai, o sarampo dispara. Então, a gente não tinha sarampo no Brasil, mas já tinha sido erradicado no Brasil, e uns 2 anos atrás a gente começou a ter casos importados, e agora a gente está tendo surto de sarampo no Brasil. Muito triste. Em 2019, foi estabelecido que as crianças menores de 1 ano também recebessem uma dose da triviral para se proteger contra o sarampo, principalmente. Normalmente, essa vacina é feita com 1 ano e depois 1 ano e 3 meses. Mas desde 2019 está sendo feita uma dose extra, que a gente considera dose 0, nas crianças acima de 6 meses e antes de 1 aninho. Então, essa também é muito importante, gente, não deixe de fazer. Não atrasa a vacina de sarampo. Isso mesmo. E a gente deixando claro aqui, né, para o pessoal que está acompanhando, que a gente vai tentar responder as perguntas depois, né, de forma direta, mas aproveitando aqui uma pergunta da Denise, enfermeira Denise, que falou de 2 vacinas que a gente não comentou, varicela e hepatite A. Ela pergunta assim, fala por que o SUS nega fazer a 2ª dose quando a criança fez a primeira dose na rede privada. O SUS, o calendário, ele oferece uma vacina, né? Lembrando que o SUS ele tem que lidar com recurso escasso, essa questão de dirimir todas essas questões. Então, uma dose de cada garante um nível minimamente adequado de anticorpo contra hepatite A e contra varicela. A Sociedade Brasileira de Imunização, de Pediatria, a própria bula dos medicamentos fala em 2, porque seria assim, não seria 50% a mais de proteção, é um pouquinho a mais. Então, o ideal seriam 2. O SUS entende como uma. O calendário do SUS, o calendário vacinal do SUS prevê uma. Se a criança já tem uma dose feita na rede privada, realmente, se ela vai para o SUS entende que essa criança já está imunizada dentro do calendário que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, não é porque negou, é porque dentro do protocolo e da visão de saúde pública do SUS, a criança já está imunizada. Agora, o contrário é possível, né? A criança tomou uma primeira dose no SUS. Se ela for à rede privada para complementar o esquema vacinal, é possível, né? Você vai fazer a mesma vacina, a 2ª dose, conforme o calendário particular. Ou, se quiser, por questões de comodidade, praticidade, fazer as 2 doses de cada vacina na rede privada, também é possível. Mas então é só para explicar, porque realmente não é porque o SUS está negando e tudo mais, é porque o SUS entende que já foi feito conforme o protocolo que é previsto pelo Ministério da Saúde. É possível, e eu faço muito uma jogadinha assim, a hepatite A pelo calendário particular iniciaria com 1 ano, e depois faria com 1 ano e 6 meses. No SUS, como é uma dose só, eles fazem no meio do caminho, com 1 ano e 3. Sim, então, exatamente. O que eu faço muito? Se a família não, às vezes, não quer pagar as 2 doses particulares, fazendo com 1 ano e 1 ano e 6, uma coisa interessante, a gente faz a do SUS com 1 ano e 3, e aí paga só a 2ª particular e faz com 1 ano e 9. Atrasa 3 meses aí na proteção. Que é razoável, mas né? aí você consegue ter as 2 doses pagando só uma. Sim. Pensar e pesar se vale a pena. É exatamente. Uma doença, assim, menos prevalente, no meio socioeconômico melhor, né? Que a hepatite A é uma doença de transmissão fecal-oral, né? De mão contaminada e tal. Então, a gente tenta pesar um pouquinho e tenta fazer essa jogada aí. Se a família puder fazer as 2 doses particulares, vai começar o esquema com 1 ano. Senão, a gente faz com 1 ano e 3 no posto e paga 6 meses depois a 2ª dose. Porque no SUS só dá uma, como o Gustavo explicou direitinho. A vacina de varicela, que é a catapora, é uma coisa um pouco semelhante, só que é um pouco diferente. Ela no SUS, ela é feita com 1 ano e 3 meses e a 2ª dose só aos 4 anos, na fase pré-escolar, quando aquela criança estaria entrando na escolinha. Mas o recomendado é que essa 2ª dose seja feita logo em sequência, 3 meses após a primeira dose, porque vai prevenir contra todas as formas de varicela, porque uma dose só previne contra as formas graves. Não quer dizer que a criança não vai ter, ela continua normalmente se infectando. Quando ela se infecta, quer dizer, ela continua apresentando a doença. Então, se a pessoa puder, aquela família puder já pagar a 2ª dose 3 meses depois da primeira dose que foi feita no SUS, recomendo fortemente. É a recomendação da Sociedade de Pediatria e de Imunizações, que seja feito logo, né, logo essa 2ª dose rapidinho aí, logo que vacinar. Perfeito. Acho que eu falei tudo.
importante, a triviral é igualzinha no SUS e no esquema público, a varicela é igual e a hepatite A é igual. O que vai mudar é o número de doses que eles vão dar, entendem? Que foi isso que a gente falou. A triviral são 2, tanto no público quanto no privado, e mais a dose 0 dos nenéns. Agora, a varicela e a hepatite A até 2 anos, o SUS dá uma dose só. E o ideal é que a gente faça 2. Mas a composição, né? Se você puder fazer essa jogada aí, dar uma no SUS e a outra particular, pode, porque é igual a composição. Perfeito. Acho que conseguimos, né, Bia? A gente pelo menos falar das principais, do primeiro ano de vida, né? É aquele momento em que tem muita vacina. Pai e mãe ficam descabelados com tanto de vacina, então assim, eu frequentemente oriento, seja pacientes meus ou mesmo da clínica, estou sempre ali avaliando o cartão e tentando fazer essa ponderação em relação a custo-benefício, né? Então é um momento assim, muito delicado, a criança exige muitos cuidados, eu sempre brinco e falo que o bebê humano é o mais frágil dos mamíferos, né? A gente realmente tem que proteger os nossos bebês com muito carinho e vacinar é uma forma de carinho, é uma forma de proteção, independente se é feita na rede pública, na rede privada, eu acho que os pais e as mães eles vão saber o que eles têm condição ou não de fazer, mas se for fazer somente na rede pública vai estar muito bem assistido, se puder, né, complementar ou fazer... Vai encerrar em 10 segundos. Gente, então tá bom, muitíssimo obrigado, Bia. Gente, boa noite, foi um prazer, eu vou responder todas. Bebê.